Gênesis 6. Você lembra a história, está bem no início da Bíblia. Criação, pecado entrou. Ok? E, meus irmãos, o pecado no coração do homem é a grande causa de tudo. E é por isso que Jesus veio morrer. Mas versículo 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Amém. Isso aí podia estar escrito na 0 hora, coluna do... Temos percebido que a maldade do homem está se multiplicando na terra, e que continuamente o desígnio do coração do homem é mau. Isso é uma descrição do momento que nós vivemos. E aí fala, então, Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra, porque pesou no seu coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, porque me arrependo de os haver tido feito. Versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Graças a Deus. Amém? E essa é a história de Noé. Noé era um homem justo, ok? E íntegro entre os seus contemporâneos. Então, você olha qual é a descrição? Um momento de caos, um momento de desígnio, corrupção e maldade. Mas tinha um homem que vivia de maneira íntegra no meio dessa sociedade. Então, é possível ser íntegro e justo e correto no meio do caos? É possível. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. E aí a descrição, porque Noé andava com Deus. Versículo 11. A terra estava corrompida. Então você vê maldade, violência, corrupção, coração mau do ser humano. Corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. O que é isso? A corrupção no coração do homem. Você tira Deus da equação. Então, essa é a descrição. Essa é a descrição do cenário. Eu queria destacar esse cenário realmente pesado de se viver. E Deus descreve um homem justo e íntegro. E depois, em Hebreus 11, versículo 7, Hebreus 11, versículo 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. Então, mais uma descrição de Noé. Justo, íntegro, andava com Deus e temente a Deus. Essas são as condições de um homem. Essas eram as condições de um homem antes de construir a arca, meu irmão. Ok? Antes de construir a arca, ele era justo, íntegro, temente a Deus e andava com Deus. E Deus então veio a ele e disse: constrói uma arca para a salvação da tua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então existem duas maneiras, duas coisas que acontecem, duas fontes de inspiração para as nossas decisões na nossa vida. Primeiro, os princípios bíblicos ativos no nosso coração e uma instrução clara de Deus visitando você para fazer algo. Até aquele momento, as decisões de Noé em relação ao seu trabalho, em relação a... Ele fala aqui que ele teve 3 filhos, a educação de filhos, em relação à sua vida com Deus, em relação à vida na comunidade, era baseado o quê? Na vida que ele tinha com Deus, nos princípios cristãos. Ele era justo, íntegro e temente a Deus. Então ele tomava decisões na vida. E as decisões que ele tomava na vida apareceram diante de Deus. Deus viu Noé
E em cima da fidelidade de um homem que andava em cima de valores, princípios, diante de Deus, Deus pôde falar algo para ele construir algo sobrenatural. Eu creio, meus irmãos, que uma vida íntegra, uma vida vivida em cima de valores cristãos, de fidelidade, de princípios básicos cristãos, é o que prepara a gente para ouvir a voz de Deus para esses momentos extraordinários. Desconstrói uma arca, move nessa direção, faz isso. A vida é como se, eu vi uma descrição esses dias que diz, a vida é como um rio, que você vai andando, o rio vai correndo, e esse rio vai te levando para encontros com a realidade, onde você, nesses encontros, você precisa tomar decisões. Nós tomamos decisões, amém? Quantas decisões nós tomamos por dia? Então, e esse rio está correndo, você não tem como evitar. Amanhã, segunda-feira, você vai se deparar com necessidade de comer, necessidade de tomar uma decisão financeira, empresarial, relacional. Esse rio corre, não adianta, não para, esse rio corre. E ele vai levar vocês para esses encontros com as realidades da nossa vida. Educar filhos, repreender algo, pagar isso, investir naquilo, educar dessa forma. E esses encontros com a realidade, você precisa, vamos dizer, são coisas inevitáveis. Então você precisa estar preparado para quando você tiver esses momentos de decisão. Preciso decidir sobre isso, preciso fazer isso aqui. Mas eu não estou... Não importa, meu irmão. O rio está correndo, a água está indo, está levando você. Amém? Ela está levando. Ela sai daqui, amanhã você está ali, outra hora você está lá, você está lidando com pessoas e, preciso decidir sobre isso, preciso falar algo, preciso... Amém? Fiquei chateado com uma notícia, como eu reajo? Amém? Tudo isso. E nós precisamos estar preparados para esses momentos específicos da nossa vida, reagirmos de uma maneira que Deus olha do céu e diz, Ele é justo, íntegro, temente a Deus e anda comigo. Porque uma coisa é você falar que você faz algumas coisas, mas é as tuas decisões na vida que mostram se Deus é o centro da tua vida, se você é justo, se você é íntegro e se você segue princípios bíblicos. Amém. Uma das coisas, uma vida de princípios estabelecidos nos valores bíblicos e cristãos são extremamente importantes nessa hora. Nós temos sido jogados, as emoções têm tomado um papel muito forte na nossa vida. Eu sinto, eu não sinto, eu sinto aquilo. E uma das coisas importantes na nossa vida, de alguma maneira, é montar a nossa estratégia. Um outro aspecto que eu estava estudando e vendo certos economistas, eu especificamente estava vendo uma pessoa dizendo como você se prepara para o que vem diante de nós. Você pode ter, ele estava elencando 5 possíveis cenários. Inflação altíssima, deflação. Deflação nada mais é do que teu imóvel que valia 10, agora vale 2. Perda abrupta do valor dos teus ativos. Crescimento da economia ou afundamento da economia e, inclusive, o outro cenário é quebra de bancos. São opções. Pode haver um depois do outro, pode ser 2 juntos, as coisas. Como você monta a tua estratégia? Você está iniciando a tua vida, você está trabalhando, tem recursos, como você se prepara em termos de investimentos, como você faz? Você tem que estar preparado para qualquer cenário. Essa é a realidade. Como você monta o teu portfólio, como você analisa a tua vida, como você posiciona a tua casa, teus filhos, como você posiciona a tua vida pessoal, teus gastos, teu orçamento, tua vida, para que em qualquer cenário você está preparado. Porque a chuva vai bater, amém? A chuva vai bater, o vento vai soprar forte, mas aqueles que estão fundamentados e arraigados em Cristo Jesus, o vento vai bater, os cenários vão variar, porque lembra, meu irmão, uma casa sobre a rocha, que o vento bate e a chuva bate, e deram com ímpeto, a Bíblia fala que é ímpeto contra aquela casa e ela não caiu. Agora, tenta ver ao contrário, dia de sol, amém.
a casa continua sobre a rocha. Continua tendo a sua função e continua sendo uma bênção. Amém. Então, quais são as estações que estão diante de nós? Quais são os cenários que nós temos? E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos remover as emoções da equação do nosso processo de decisão. Você precisa remover as emoções, que a Bíblia fala, a Bíblia chama de carnais, ok? Se você olha os 3 amigos de Daniel, diante da fornalha, se você deixar as tuas emoções decidirem naquele momento, você não entra na fornalha. Ai, Deus está quente, ai, eu não sinto, será que Deus vai entender? Deus não quer isso, né, da minha pessoa. Deus jamais ia querer o mal de mim, assim, não. E se eu vou me dobrar do lado externo, mas de dentro Deus sabe que eu estou de pé, eu jamais vou adorar outro Deus. Ou seja, você fica sujeito, as tuas emoções elas são sujeitas a serem jogadas. A Bíblia usa essa expressão, jogados de um lado para o outro. A tua emoção ela não consegue lidar com momentos críticos. Ok? O que fez Sadraque, Mesaque e Abednego tomarem uma decisão de entrarem na fornalha? Eram valores, princípios que eles tinham estabelecidos ao longo da vida deles. Não foram a emoção, não era a emoção do momento. São coisas que foram construídas. Amém? São princípios. Essas pessoas disseram o seguinte, quando a comida foi apresentada para eles, nós não vamos comer esse tipo de comida. Ok? Mas o que isso implica, uma decisão dessa simples e básica? Isso aí ajuda um monte na hora de enfrentar a fornalha, meu irmão. Pequenas disciplinas e valores que você tem de não se dobrar para pequenas coisas, garante que você não se dobre nas grandes coisas. Então, pensa bem, nós não vamos nos contaminar, resolveram no coração não se contaminar com comida. O decreto do rei manda parar de orar, eles estão lá orando. O que é isso? Eles têm valores cristãos, princípios arraigados, a Bíblia fala arraigados e alicerçados. Nós não nos contaminamos com comida assim. Mas nem uma mordidinha. É aniversário da tua sogra, nem uma mordidinha. Nem uma mordidinha. Por quê? Porque eles resolveram, porque se eles liberam a pressão da emoção do momento, se eles liberam ali, nós estamos sendo treinados para não nos dobrarem nos momentos estratégicos que Deus quer nos dar, amém, na nossa vida. Amém? O que faz, meus irmãos, o que faz um jovenzinho, Davizinho, indo levar um lance, ninguém avisou ele. Lembra aquele dia que leva você? O dia começou, o rio está levando e ele está indo ali, né? E taraná. Daqui a pouco ele tem um encontro com uma realidade que é o quê? Uma crise nacional, o exército todo tremendo das pernas e um Golias ameaçando tomar conta da nação. O que faz um menino que está cuidando das ovelhinhas no campo simplesmente olhar para a situação e dizer assim, esse cara está afrontando o exército, o Senhor dos exércitos, quem é esse? Eu vou lutar com esse cara. Quem faz isso, se não tem pessoas, são valores e princípios arraigados que ele desenvolve na vida dele. Amém? O que nos faz vencer em certas situações onde a pressão é muito grande, onde a emoção está sendo jogada, você está sendo jogado de um lado para o outro, tem muita coisa, muita emoção no meio, muita histeria, muito, ai, coitado, nós vamos morrer todo mundo, e tem isso aqui. O que faz você tomar decisões sábias não é você tirar a emoção do momento e dizer o que diz os valores que você estabeleceu na tua vida. O que faz, meu irmão e minha irmã, Paulo e Silas, à meia-noite, depois de serem chicoteados, presos no pior da situação, no fundo de uma prisão, fria, o que faz eles orarem e cantarem louvores a Deus? O que faz? Porque
eu não sinto de orar, meu irmão. Eu não sinto de adorar. Eu não sinto de fazer isso. Por quê? Sabe por quê? Porque é esse mesmo Paulo que escreve aos Tessalonicenses que diz: orai sem cessar e em tudo dai graças. É o mesmo homem que escreve: em tudo dai graças. Essa é a vontade do Senhor, orai sem cessar. No meio do caos, que eles não teriam condições emocionalmente de orar e de louvar a Deus, o princípio de vida deles estabelecido, a palavra de Deus neles estabelecida, diz assim: orai sem cessar e em tudo dai graças. E você louva a Deus na pior da situação. É isso que faz com que os milagres de Deus possam acontecer. Porque tem uma base que você aceitou e acolheu, o básico do cristianismo nas coisas simples da tua vida. Amém. Nós não estamos louvando a Deus e sendo grato a Deus nas condições mais fáceis que nós temos hoje em dia. Porque nós estamos muito, eu não sinto, não gosto da música, não gosto disso, não gosto daquilo. Nós estamos assim. Imagina se você vai se dobrar diante do Nabucodonosor com a estátua. Claro que não. É claro que não, porque nós estamos sendo treinados muito fracos. Qualquer coisa é suficiente para nós não fazermos o que a Bíblia nos chama de fazer. Amém. O Davizinho deveria assim, vim na hora errada. Deus, obrigado que tu me alertou antes, meu irmão avisou que tem um problema aqui. Saída pela esquerda, eu vou cuidar das minhas ovelhinhas, porque Deus me chamou. E aí você põe Deus, né? Deus me chamou para ser fiel, cada um no seu chamado. Amém? O meu chamado não é exército, o meu chamado é cuidar das minhas ovelhinhas. Não viu nada e vou cuidar das minhas ovelhinhas. Amém. O que existe em jogo? Algo superior no coração desse homem que diz: tem alguém afrontando o meu Deus. E o primeiro mandamento que nós temos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Se alguém está falando mal do meu Deus, esse é um princípio, é um valor pelo qual eu vivo, amém? Que está superior a qualquer situação que eu sinto, eu não sinto. É algo maior dentro de nós. Princípios, valores, a palavra de Deus, Jesus fala: aquele que ouve a minha palavra e pratica a palavra, exercitados nas faculdades na tua vida, é isso que faz, na hora da tempestade, você ficar de pé e tomar decisões, amém, de uma certa forma absurdas, né, para o homem natural. Então, são princípios e valores cristãos que nos norteiam no nosso interior, no dia a dia do cristianismo, que nós somos sendo treinados, nós somos discípulos que vão nos preparar. Por isso, meu irmão, não come isso. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Por que você não faz isso? Mas isso aí não tem problema não, porque isso aí vai te ajudar na hora de tomar uma decisão, são valores que tu está estabelecendo. Medita dia e noite nas coisas de Deus. Tem um texto em Tiago que é impressionante. É impressionante o que ele diz. Ele diz: a língua é um órgão que muda, você pode mudar a tua vida se você controlar. E ele diz assim, ele estava dizendo que é raro quem consegue controlar a língua. Mas aí ele fala algo que é surpreendente. Amém. Que ele diz assim: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha o que ele diz: se você conseguir controlar a tua língua, você domina todas as áreas da tua vida. O teu corpo. E é interessante porque o que a gente pensa é o que a gente fala. Então, o que é princípios cristãos? A Bíblia diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. O que você faz? Você exercita a tua fé nesse... Essa é a vontade do Senhor. Você exercita a tua fé, exercita o teu cristianismo, você desenvolve dentro do teu coração isso. O meu objetivo qual é? Qual é o meu objetivo? Qual é a missão que Deus está me dando?
só sair gratidão e louvor dos meus lábios. Não, jamais sair murmuração. Você exercita isso. Você não se preocupa com o resultado do que vai acontecer. Essa é a vontade do Senhor. Você faz a tua parte. Qual é a minha parte? A minha parte é dar graça em tudo. A parte de Deus é causar um terremoto e abrir a prisão. Nós estamos focados em dizer como é que eu vou sair dessa situação, por que Deus me deu essa situação, por que eu fiquei nesse lugar, por que as coisas são, por que tudo acontece comigo. É complicado, porque eu tento aqui, nada dá certo, o que acontece? Essa não é a tua parte. A tua parte é em tudo dar graça. Esse é o que você tem que desenvolver. Então, se você quiser poder estar em situações complicadas e vencer nessa situação, e agir cristamente, corretamente, e fazer algo que provoque um milagre glorioso de Deus, o teu trabalho é dizer, em tudo dai graças. Seu louvor estará sempre nos meus lábios, sempre nos meus lábios. Então, a minha função é desenvolver esse valor dentro do meu coração, que diz assim, a pior causa. E, meus irmãos, é interessante, nós somos testados. Na pior situação, você tá na pior, você não sabe para onde sair. E lá dentro do teu espírito diz assim, sim, mas a Bíblia diz, eu não posso murmurar. Eu não vou murmurar, eu não quero murmurar, porque a vontade de Deus é eu não murmurar. Então você não está preocupado em como você vai resolver a situação. Você está preocupado em não desagradar a Deus e quebrar valores que você tem, coisas que Deus pediu de você. Deus não está pedindo para você parar, pensar e dar vazão à tua imaginação, às tuas emoções e ai, que nada funciona. Ele não está pedindo isso. Ele está pedindo, controla a tua boca, controla o teu coração e simplesmente louva a Deus. Amém? E não deixa sair da tua boca nada que destrua essa situação. E aí Deus olha do céu e diz assim, ele vê louvor e adoração. É isso que Deus quer ver. A maneira que eu encaro as coisas, eu não sei o que Deus tem a fazer daí pela frente. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não tinha ideia do que Deus ia fazer nesse ano. Eu não tinha ideia do que Deus ia fazer esse ano. Eu não tinha ideia. Mas uma coisa eu tinha ideia. Você não se dobra sobre princípios bíblicos que você tem na tua vida. Você não dobra. Então, isso você sabe. E é assim que nós vivemos. No momento onde nós temos cenários nebulosos, onde você é assolado por toda sorte de vento, de doutrina, de influência, coitadinho de mim, você devia, amaldiçoa a Deus e morre. É o que a esposa de Jó falou. E você é pressionado ao extremo. E aí Deus diz assim, eu fiz uma aliança, Jó diz, uma aliança com a minha boca. Porque o homem que controla a sua língua, controla todo o seu corpo. Amém? Não saia da vossa boca palavra frívola, sem destino, sem propósito. Então, onde nós trabalhamos? Porque nós estamos vivendo uma época assim, eu senti do Espírito de fazer aquilo, eu senti de Deus de fazer aquilo, a gente sempre sente de Deus fazer as coisas. E os nossos sentimentos vão contra ao que Deus já disse na palavra de Deus. Em tudo dá graça, eu senti de Deus falar, porque isso aqui está uma droga, que não vai a lugar nenhum, porque eu vou para cá, e que Deus me disse que eu vou para cá. Você está se contradizendo. A tua lógica de tomar essa decisão é totalmente infundada, porque é fruto de frustração, indignação, chateação, porque ninguém me valoriza, ninguém faz isso, porque esse trabalho é ruim. Mas não é a função que você toma a decisão. Amém? Quando você diz, em tudo dai graças, e você ora e louva a Deus e mantém seus valores, aí Deus vai falar com você para construir a arca. Toma a decisão, larga essa situação e vai adiante. Quando você olha Jacó, ele sendo tripudiado pelo sogro. Tripudiado. Muda salário, vira para cá, você trabalha 7 anos pela esposa, dá mais 7, porque ele não é assim que se faz, e depois troca. Amém, tripudiado. A Bíblia fala que Jacó, ele sofreu o dano, sofreu a perda e ficou lá na dele. Foi testado. Não sai palavra, não fala mal, mantém o coração, mantém os valores, ora, amém? Se você tem alguma necessidade, ora a Deus, em tudo dá graça, você mantém ali, até o momento que o anjo vem e diz para ele, eu estou vendo o que está acontecendo, faz isso agora. Ele saiu daquela situação
Por quê? Porque o anjo do Senhor apareceu e ele não tinha nada, nenhum princípio foi quebrado. Nós temos agido e vivido e sido jogados pelas emoções do momento, pela pressão, pela... Amém. Ai, eu não aguentei, amém. Amaldiçoa Deus e morre, porque imagina a situação da esposa de Jó, era o extremo. Ela vivia na abundância com Jó, imagina a abundância, crise, perda, morte, destruição, tarará, e ver o estado do marido cheio de úlcera lá, no canto, jogado no canto. É lógico que se você não tem certas realidades fixas em você, a situação te leva, meu irmão. E aí você diz, amaldiçoa Deus no desespero, amaldiçoa Deus e morre, cadê esse teu Deus, onde Ele está? E Ele, naquele pior dos momentos, Ele diz assim, não, jamais, eu fiz uma aliança, jamais vou falar. Por quê? Porque Deus é bom. Em todo o tempo, Ele é fiel, amém. E em tudo dai graças, ou seja, você. Esse é o nosso teste. Esse é o nosso teste. No meio do caos que nós vivemos, é não abrir mão dos valores, dos princípios bíblicos que Deus já tem dito para nós. Nós estamos preocupados em fazer o que não é a nossa parte. Como Deus vai fazer isso? Como Deus vai fazer aquilo? Como Deus vai fazer aquilo outro? Zacarias falou assim, como isso vai se dar? É complicado. Amém. Tu não creu, a tua função é crer, não é ficar questionando como eu vou fazer. Maria diz, cumpra-se em mim. Bem-aventurada que creu. Ou seja, um creu, outro não creu. Por quê? As situações geraram uma condição de tal maneira que ativou as emoções. Ai, coitadinho de mim, as coisas nunca dão certo. Amém. Oh Deus, né? Eu faço tudo certo. E agora vem esse cara, inventou de fazer uma estátua. Estava tudo indo bem. Amém. Eu ia ser promovido semana que vem. Ele inventou de fazer uma estátua. E agora vem com essa... Aí não se dobrar. Amém. De onde eles tiraram isso? Quem não se dobrar, amém, vai ser jogado na fornalha. Por que essas pessoas têm facilidade de decidir nesses momentos de crise? Porque eles foram forjados assim. Eles não se dobraram em outras situações. Amém. Tem coisas pré-estabelecidas no coração desses homens. Então, nós somos jogados de várias formas e maneiras. E uma das coisas interessantes em relação a essa construção da arca, né? Imagina, você está no caos, Deus manda construir uma arca, é uma coisa duradoura. A pressão do momento pode fazer você... começa a construir uma arca, mas você desvia os recursos. Nós estamos precisando disso aqui. Daí você começa a desviar os recursos. Porque, meu irmão, nós vamos ter pressão externa continuamente. Por isso nós precisamos vigiar e orar, para não cair em tentação. Imagina que Deus deu um chamado para Noé, para construir uma arca que ele ia destruir aquela situação. Você imagina que depois de 1 ano ele construindo a arca, aquela pressão toda, aquele deboche todo, aquela situação do povo, a violência, a corrupção. Ele vai dizer, Deus, me tira daqui, eu não vou gastar meu tempo, meu dinheiro, meus recursos, amém, minha paciência para fazer essa arca que vai ficar pronta não sei quanto. A emoção do momento faz a gente sair daquilo que Deus nos manda fazer. Eu estava imaginando assim, uma das coisas, um desafios que acontecem na vida do cristão são as conferências. Então, imagina que você vai numa conferência, está anunciada a conferência, e o principal palestrante é o Salomão. Okay. O Salomão. Salomão vai falar à noite, às 7 da noite. Às 9 da manhã vai ter a reunião da manhã, o Moisés vai falar. Na tarde, às 2 da tarde, vai falar o José. E para combinar a conferência, às 7 da noite, quem vai falar vai ser o Noé. Ok. Então você vai na conferência, vai ouvir o Salomão. Aí você vai ouvir o Salomão dizendo, Deus me visitou num dia. Ele disse, o que é que tu queres? Amém. O que é que tu queres?
Eu quero sabedoria para governar esse povo que eu herdei, taraná. E aí Deus falou comigo e disse assim, por que tu não pedisses prata, nem ouro, nem a morte dos teus inimigos? Eu vou te abençoar com sabedoria, como não vai haver como nenhum outro no planeta, e ainda assim vou te acrescentar vitória sobre o inimigo, paz ao teu redor e riquezas como não houve ninguém na terra. E ele conta o testemunho da rainha de Sabá, e conta o testemunho e diz, você sai de uma reunião como essa e diz assim, Deus me chamou, amém, para ser o Salomão, amém. Ele conta quanto ouro tem e quanto prata tem e tarará. Aí você sai impulsionado pela bênção, né? Que é o quê? Salomão. Aí você vai dormir cheio do fogo. Deus me chamou para governar, amém, para andar em paz, para ter isso e aquilo. Aí você vai de manhã, quem é mesmo de manhã? É o Moisés. É o Moisés vai contar o testemunho dele. Eu nasci e me criei no palácio do mundo, ali do governo. Então, se você hoje, amém, está envolvido no mundão de Taraná, você fica firme, porque eu venci lá. Amém. Aí o Salomão nasceu num lar cristão. Amém. O Salomão estava na... Assim. Aí ele diz assim, não, porque daí eu fui querer fazer as coisas pela minha própria força, me dei mal, fiquei 40 anos no deserto, amém, desolado. Até que um dia a sarça apareceu e Deus me chamou para livrar um povo. E você sai daquele lugar e diz assim, oh, glória, agora eu sei o que eu creio. Amém, Deus me chamou para, amém, conduzir o povo na libertação, diz assim, pá. Aí você vai almoçar de manhã, da conferência, e diz, glória a Deus, você viu que Deus está falando comigo, tarará. Aí de tarde você, digestão, você senta, amém. Quem é? O José. O José, eu vou contar um pouco da minha história. Amém. Fui abandonado pela minha família, abandonado pelos meus irmãos. Depois fui destroçado, quando eu estava achando que eu estava acertando, me enganaram, me enrolaram, me botaram no fundo da prisão. Deus, não sei, eu tentei sair de lá, mas não aconteceu. E de uma hora para outra, Deus, na sua bondade, tentei ficar fiel a Deus e subi. E eu falei assim, e agora, não sei o que, eu sou um homem mais, não sei o que, e ele está ali todo empolgado. Ele fala assim, eu sei, amém, o meu dia está chegando, amém, porque eu vou sair, eu estou no meio do caos, eu estou no fundo do penhasco, eu estou no mais fundo da prisão, e o dia de amanhã vai ser o dia que o faraó vai me chamar e eu vou assumir o controle, amém, eu vou prosperar, glória a Deus, aleluia, amém, pá. E aí você sai todo cheio do gás, porque agora você sabe o que crê. Mas antes você ia ser o Salomão, aí você ia ser o fulano de tal. E aí você chega de noite para o grande evento do momento, que é quem mesmo? Noé. Havia um caos, amém. Um caos, violência, amém. Violência, corrupção, pressão na minha família, na minha casa. Mas eu decidi, amém, servir ao Senhor e não me dobrar. Não foi fácil. E aí Deus olha para mim e diz assim, constrói uma arca. Pessoal, 100 anos. Amém. Esse é o meu projeto de vida, 100 anos, investindo minha energia, meu tempo, amém, deboche, tudo mais, 100 anos, construir uma arca. Ai, glória a Deus. Então eu queria fazer um apelo no final desse encontro, amém, quantos queriam, amém, construção disposta a construir a sua arca, e ver um dilúvio, porque vai haver um caos sobre o mundo todo, amém, e só tem uma arca, tomara que seja você, amém, nós temos aqui quantos? Amém. Quem será que vai construir a arca? Porque os outros, a Bíblia só diz que tinha uma arca. Você percebe, eu falei as emoções ruins antes, as emoções nossas, nós somos jogados para cá e para lá. Não, porque Deus me chamou para fazer isso, Deus me chamou para fazer aquilo. Daí você lê os heróis da fé, Hebreus 11. Hebreus 11. Eu vou ser um Sansão. Amém. Sansão. Na academia tem um cara de Sansão. E vai, e vem para cá. E aí você começa a ver que você é jogado de um lado para o outro, por tudo. E você não percebe que o que interessa nessas histórias é o que eles fizeram na situação que eles se encontraram, e não o resultado. Nós corremos atrás dos resultados como se fosse só escolher, amém, cardápio, eu quero um Salomão, 3 José, amém, eu quero nessa fase eu preciso que eu seja Salomão, nessa fase que eu preciso, sim, e nós às vezes até fazemos pior, né? Porque nós misturamos, eu quero um pouquinho de cada. Eu gosto da riqueza do Salomão, mas não acho legal que ele tenha tido 1000 mulheres. Amém. Aí eu queria, a Sansão é fortão, né?
é isso. Aí, não existe isso. Os heróis da fé estão dizendo que pessoas que no seu momento específico que eles estavam, eles não se dobraram e foram fiéis a Deus e obedeceram a Deus. É isso que nós precisamos aprender, porque Deus aí vai pegar isso e fazer o que só você é capaz de fazer na terra, que ninguém vai poder fazer. Amém? Mas nós somos jogados por comparação, por isso, por aquilo, por emoção, e você não consegue olhar os bastidores do que Deus quer nos ensinar. Busca o reino em primeiro lugar e o resto vai vir na tua vida, tudo mais vai vir acontecendo na tua casa. E imagina Noé. Ele tem um chamado de construir uma arca, 2 meses depois ele vai numa conferência e resolve construir um palácio. Ok, vou construir a casa de Deus. Não, eu larguei esse negócio de construir a arca agora. Amém, Deus tem um novo plano para a minha vida, vou construir a casa de Deus. Não, é construir a arca. Não, eu sinto de Deus agora, eu quero fazer isso. Você percebe o quanto nós somos, sinto isso, sinto aquilo, e somos influenciáveis pela pressão, pela emoção, seja positiva, seja negativa, seja ruim. Nós somos seres que movem dessa maneira. Quando, na verdade, a base das nossas vitórias vai ser os princípios que foram estabelecidos por Deus na nossa vida, que diz assim, eu não sei o que Deus tem a fazer, mas uma coisa eu sei, em qualquer situação eu vou dar graça a Deus. Essa é a minha função, amém? É isso que eu invisto a minha vida. Você investe nos princípios, naquelas realidades que Deus diz, aquele que ouve a minha voz e pratica, é comparado a esse homem sábio que construiu algo, em qualquer situação, em qualquer cenário. Qualquer situação, em qualquer cenário. Ele prospera. Nós temos sido alvos e jogados, eu creio, amém? A gente pode até ler Efésios 4. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de extrema pressão, extrema estresse emocional, histeria, medos, amém? Vozes e... Nós vamos morrer, todo mundo vai morrer, amém? A bandeira preta está chegando, amém? E a bandeira vermelha, e fecha tudo. Ai, que horror, põe a máscara, tira a máscara, faz isso, a economia. Nós estamos vivendo isso. E nós reagimos a isso. Nós estamos reagindo a isso. É ou não é verdade? Sem desprezar ninguém e seu estado e a sua reação. Amém? Cada um ande na fé que tem. Estou dizendo um princípio. Efésios 4 diz assim. Efésios 4. Tem que achar onde é que é o Efésios. Aqui, versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Menino agitado de um lado para o outro. E levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens e pela astúcia do que induzem ao erro. Existe um engano, existe uma astúcia, existe uma maldade, existe uma agenda, existe um inimigo no mundo, que ele tenta, amém, soprar em todas as direções e usar todas as armas que ele serve. Amém. Se veste de anjo de luz, se veste como isso, põe a guampa, o que funcionar, amém, para cada um. Amém. Por quê? Porque para tirar você do curso que Deus estabeleceu para a tua vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor me plantou nessa terra para dar fruto, amém? Ele vai cuidar da minha casa, eu vou construir a minha arca, eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer e ouvir dele muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no teu chamado. Alguns princípios que você pode ter na tua vida. Em tudo dar graça. São princípios que estão ali, forjados em ti. Em tudo dai graça. Então, quando você se deparar amanhã, a vida estiver levando, né, esse rio, e amanhã se deparar com uma situação
que você sabe que você não gosta e se irrita, se incomoda, você vai ter a oportunidade de dizer, fechar a boca, diz Senhor, dá-me a sabedoria de viver nessa situação. Amém? Esse é o teu exercício. Ah, mas Deus, isso aqui vai me causar isso, vai me dar esse estresse, vai me dar essa complicação, essa consequência, vai acontecer. Essa é a minha parte, a tua parte. Controla a tua boca. Essa é a tua parte. Um homem íntegro, justo, temente a Deus e que andava com Ele. Não tinha nenhum outro efeito, nada foi dito. Estava falando de caráter, de quem Ele era. E, meus irmãos, essas são duas coisas que nós precisamos clarear no meio da igreja. Deus falou comigo e Deus falou comigo. Deus falou com Noé sobre construir a arca, mas Deus falou com Noé, amém, e conosco, controla a tua língua. Uma coisa não muda a outra. E eu creio, essa é a minha visão, de que a base para nós ouvirmos com clareza e fazermos o que Deus quer é o nosso exercício, a maturidade que vem de exercitar os princípios e os valores cristãos. Em tudo dai graças. Tá, pastor, como eu vou agir na situação tal? E se acontecer isso? E se me demitirem amanhã? E se me xingarem aqui? E se fizer? Eu não sei. Amém. Uma coisa eu sei. Te prepara para dar graça a Deus em tudo. Amém. Esses dias vocês me ouviram falar, se você não sabe o que fazer, amém, se você está numa situação e não sabe o que fazer, você sabe que você pode adorar o teu Deus que está sentado no trono. Adora a Deus. A Bíblia fala em Coríntios que nós somos aqueles que andam pela fé e não pelo que vemos. Isso é um princípio de vida que você tem. Você não importa se a figueira não der fruto, se o jornal disser isso, se o médico disser aquilo, se a situação aparecer aquilo. Eu ando pela fé. Essa é a minha reação. A minha reação não é, a minha base de decisão não é o natural. A minha base de decisão é a minha fé em Deus, que diz que Ele é meu pastor e nada faltará, é superior. Então, o que você faz? Você precisa exercitar essa capacidade, esse valor, e ter bem presente em você. Amém. Eu ando pela fé. Tem um outro princípio bíblico que funciona sempre. Está em Mateus 6, que diz assim, busca o reino em primeiro lugar, e casa, comida e roupa vão ser acrescentados. Ah, mas eu estou numa situação complicada, a crise é importante, eu preciso trabalhar, não dá tempo de ler a Bíblia, não dá tempo de ler na igreja, não dá tempo de fazer a minha devoção, não dá tempo... Assim, não importa. Você tem um princípio, você não se dobra, você diz, eu busco o reino em primeiro lugar. Esse é o valor que você tem, você está ali. Então, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, meu irmão. Amanhã pode ser um dia tranquilo, amanhã pode ser um dia difícil. O que vai te mover e garantir que você vai ser bem sucedido e tomar uma decisão certa quando aparecer, é o teu coração estar em acordo com Deus. Você busca o reino em primeiro lugar, você dá graça a Deus, você medita dia e noite nas coisas de Deus, você tem esses princípios em funcionamento. Quando Deus olha para a situação, Ele diz assim, eu quero que você faça isso. Aí a voz de Deus começa a ser clara para nós. Então, existe uma combinação entre princípios e caráter sendo desenvolvidos e a vida de Cristo sendo forjada em nós e a sensibilidade à voz do Espírito. Nós temos esquecido essa parte e temos nos apoiado. Não, o Espírito Santo vai me dizer o que fazer. Sim, mas Ele já disse para você dar graça em tudo e você não tem sido fiel nessa parte. E você não vai, isso não garante que você vai ouvir a voz de Deus. Não, eu senti de não fazer aquilo. Sim, mas você sentiu de não fazer aquilo. Amém. São os princípios. Dízimo é um princípio que você vive na fartura, na dificuldade, você dá, é algo que você reage, você não sabe não fazer. Amém? Você entende o que eu quero dizer? Você não sabe não dar graça em tudo, porque aquilo ali é quem você é agora. Amém? Faz sentido isso, meus irmãos.
Você não sabe não dar dízimo. Sabe o que você faz? Amém. No momento das ofertas do dízimo, você não tem aquele momento como se fosse a primeira vez e você diz assim, dou dízimo, é de Deus, não é de Deus, faça, porque eu ouvi isso. Você não deixa a emoção funcionando naquele momento, porque você já estabeleceu aquele princípio na tua vida. Você simplesmente, graças a Deus, você reage, amém, por princípio. Porque tem momentos que você não tem condições emocionais de contribuir. Amém? Quando vocês concordam, tem momentos que você não tem nada contribui para você dizer assim, eu vou pegar parte dos meus recursos e semear no reino de Deus quando você está na última, amém, na última ali. Mas o que faz você dizer? Você tira a emoção do momento, da pressão da situação, porque você não vive pelas coisas que você vê, pelo que você sente, você vive pela fé. E a minha fé diz, trazei todos os dízimos e as ofertas e honra ao Senhor com as primícias. E você faz, amém. Você não vive pelas emoções, você vive por valores que você estabeleceu. Amém. Se nós vamos experimentar a vitória de Deus nessa hora, do jeito que nós estamos vendo, no nível de propaganda, influência e manipulação, estresse, vai ser porque nós somos homens e mulheres forjadas por Deus, fundamentadas, amém, exercitadas na rocha que é Cristo. Essa é a razão. Se eu puder dizer, é um momento bastante emotivo, ativando as nossas. Você senta nas conversas, você olha o nível de estresse, o nível de preocupação, o nível de não sei o que fazer, e isso assim, isso assado. Os dias são maus, remia o tempo. Seja isso que ocupe o vosso coração. Pensai nas coisas lá do alto. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito. E a palavra de Deus diz, não pense nas coisas daqui de baixo, pensa nas lá de cima. Esse é um estilo de vida, você pode colocar isso como um princípio de vida. Eu não me deixo afetar e não fico meditando no caos que está ao meu redor. Eu penso nas coisas lá do alto, onde Cristo está. Isso aí vai ajudar você, na hora da pressão, a tomar uma boa decisão. Parece pouco e simples o fato de Daniel ter dito, nós não vamos nos contaminar com isso. Mas eu tenho certeza, amém, eu creio que é isso que fez. São essas coisas estabelecidas e bem forjadas em nós que faz você não se dobrar diante da fornalha, não se dobrar diante do leão, amém, não se dobrar diante não se dobrar diante da situação que é intimidadora, que você não sabe o que fazer, você diz não. Você decide com base em valores e princípios que você tem. Então são alguns valores e princípios. Imagina se você... é como se fosse uma receita de bolo. Que cada dia você tem que fazer um almoço, e você encara esse seu almoço como se fosse a primeira vez que você vai cozinhar. É confuso, né? Quantos aqui já sabem que se você vai fazer uma carne no forno, você tem que pré-aquecer o forno? Você pré-aquece o forno, senão o forno, a carne vai ficar, então para aqueles principiantes, né? A carne vai ficar, ela vai ficar horrível. Porque o forno vai aquecendo, ela vai matando a carne. Já estava morta. Suquinho, tudo que estava dentro. Então o que você faz? Você pré-aquece o forno. Ou seja, não importa, meus irmãos,
Fiquei sabendo, amém? Fiquei sabendo que tem um fulano de tal, vai almoçar lá em casa, e nós só temos meia hora. Eu vou dizer assim, enfia mesmo sem aquecer o forno. Não, você não enfia mesmo sem aquecer o forno, senão vai dar um caos. Você, não importa, na pressão do momento você aquece o forno primeiro. É isso, amém? Porque você sabe que você tem que aquecer o forno primeiro. Mas eu só tenho meia hora para cozinhar. Não tem meia hora para cozinhar. É o forno primeiro, senão não tem conversa. Mas a fornalha vai ficar 7 vezes acesa e Deus vai perder um testemunho na terra, você morre, você não vai ter benefício para Deus na terra. Imagina, amém? A tua emoção, nós somos, amém, criativos. Imagina, se você morre na fornalha, Deus vai perder o teu testemunho. Ele não quer isso, então você pode abrir mão desse. Amém? E você diz, não, aquece o forno primeiro. Então, meus irmãos, aquilo que nós estamos vendo nesse momento é um tempo propenso a nós errarmos nas nossas decisões. Propenso. Propenso. A maneira que você tem, em momentos como esse, e na tua vida, volta à sobriedade, remindo o tempo, procura conhecer qual é a vontade do Senhor, e aí ele diz assim, são os princípios que estão estabelecidos em você ao longo da tua caminhada. O que te trouxe até aqui, por isso, meus irmãos, você é fiel no pouco, você vai sendo forjado. Você diz não, você cria certos valores dentro de você, e no momento que você tem uma situação, amém? Não importa o que aconteça, você vai reagir correto, porque está dentro de você. Amém? É isso que você vive assim. E é em cima desses momentos que Deus olha, e é aí que a voz de Deus vai vir. E eu creio, meu irmão, que vai ser um tempo interessante de nós ouvirmos a voz de Deus no meio do caos. Amém? Que é o momento mais difícil de ouvir a voz de Deus. Amém? Onde você está sob a pressão de muita coisa. Então, quando você diz assim, busca o reino em primeiro lugar, você tem que olhar a tua vida se você vive esse princípio. O reino em primeiro lugar, na minha vida, sempre. Acho interessante a reação de Paulo e Silas, como eu citei. É impossível. Assim, nós temos toda a desculpa. E Deus ia entender. Se Paulo dissesse para Silas, dissesse para Deus, foi um dia complicado, não aguento mais, estou esgotado, dá um tempo, Deus, eu vou virar para o lado e vou tentar dormir. Ai. Com aquele coração um pouco assim, meio frustrado, né? Deus, né? A gente faz tudo certo e ainda tem que lidar com isso. Não. Ele não consegue não fazer isso, porque você tem que manter a chama acesa, de orar sem cessar e em tudo dar graça. Qual não foi a surpresa dele? Por isso que eu digo, meus irmãos, não te preocupa como Deus vai fazer. Não te preocupa com isso. Como isso se dará? Ou como Deus vai suprir a minha casa? Como Deus vai curar? Como Deus vai restaurar? Como Deus vai tocar no meu filho? Como Deus vai resolver essa situação? Como Deus vai fazer? Essa não é a nossa função. A nossa função é construir a nossa casa sobre a rocha. Sobre ouvir a palavra de Deus e fazer o que Deus pede de nós. Amém? É um desafio para nós. Amém? Essa situação toda. Um desafio enorme. E é uma grande desculpa para nós aliviarmos certos valores. Mas que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Amém?
Eu afirmo para os irmãos, diante de Deus, o que me traz até aqui, fazendo o que eu faço, do jeito que eu estou, simplesmente são os princípios estabelecidos ao longo de anos da minha vida. Amém? Esses dias eu estava lembrando o valor que eu dou à palavra de Deus. Eu estava me vendo fazer assim, no meu escritório, eu não consigo botar um outro livro em cima da Bíblia. Eu não consigo. Porque parece que eu estou... Amém? Pega um livro qualquer e enfia outro. Eu faço, é automático. Eu faço, ponho o outro embaixo e deixo a Bíblia em cima. Essa é quem eu sou. Não precisa ninguém dizer, agora vamos fazer assim. Não, isso é porque... Amém? É precioso esse livro, e ele é sagrado e foi dado por Deus. Não vai enfiar em qualquer canto, está ali. Então, é interessante, eu me vejo assim, eu comigo mesmo, mas aquela Bíblia, se eu botar ali em cima, daí, mas não tem lugar onde pôr, então vou botar aqui, e tiro dali e ponho aqui. Isso, meu irmão, eu vou dizer, isso me trouxe até aqui. Garanto. Lá em casa, meus filhos, a minha esposa sabe. Murmurar por qualquer coisa. Não consigo. Não dá. Amém. E eu já ouvi coisas, já fui traído ao extremo. Já ouvi coisas de gente perto de mim. E você segura e diz assim, Deus, eu não posso. Amém. Não tem como, não sai daqui de dentro. Por quê? Não sai. É isso, é só isso. Se eu puder dizer, esse é o meu segredo de vida. Se vocês acham que vale a pena seguir. Esse é o meu segredo. Amém. E aí Deus fala, faz isso. Eu falei assim, boa ideia. A voz de Deus, ela vem em cima de valores, princípios e fidelidade. Amém. Eu não sei, amém, não sei não dar o dízimo. Eu não sei não dar o dízimo. Amém. Não sei. Por quê? Porque foi forjado dentro de mim, desde criança, 3, 4, 5 anos. Você pega qualquer coisinha que você ganha, paf, qualquer coisinha. Eu me lembro que a gente ganhava presente de aniversário, tal era o temor no meu coração, que no início você faz as coisas por temor. Não, é por causa disso que eu vou ordenar os gafanhotos que vão migrar e papai, e você diz assim, oh Deus, amém, eles vão decepar, isso e aquilo. Eu falei assim, não, eu ganhava presente, fazia o cálculo do presente que eu ganhava e dava o dízimo. Eu não sei não ir na igreja, meu irmão, todos os domingos, eu não sei não fazer isso. Eu fico desazado, eu fui treinado a isso. Porque a Bíblia diz, não despreza a comunhão, principalmente nessa hora que o tempo está chegando, essa mesa do Senhor continuamente com temor, chegar perto, eu não consigo tomar a ceia meio, não consigo. Amém. Por quê? Porque foi forjado aqui, não é por ser chato, amém, porque assim foi gerado. Princípios de vida bíblicos forjados por Deus na tua vida é que te vão fazer vencedor nessa hora. Não te preocupa com o que é a vez de comer amanhã, com o que é a vez de vestir amanhã, com o que é a vez de morar amanhã, não te preocupa como vai se dar o milagre, não se preocupa como isso vai se dar. Amém? Foca a tua vida em estabelecer no teu coração certos valores, certos princípios, que vão te carregar em qualquer momento. Na maior pressão, você vai ver uma coisa, na maior pressão que você tem, você vai... a gente está sendo treinados, ninguém chegou lá ainda. Você, irai-vos e não pequeis. Aí você volta. E na pior da situação, eu digo para os irmãos, o que fez Sadraque, Mesaque e Abednego
ter essa reação espontânea e dizer assim, pode aquecer o que quiser, porque a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aquilo ali estava impregnado no coração deles. Amém? Está escrito, não tem como você fugir dessa situação e dizer assim, você é chamado a se dobrar diante de Nabucodonosor e você foi treinado desde criancinha, treina a criança no caminho que deve andar desde criança, assim, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás, jamais te prostra diante de nenhum outro Deus, senão o único Deus que é digno no céu e na terra. Esses gurizinhos, o que diz assim? Eles apresentam uma proposta, dizem assim, ó, se tu não te prostrar, vai ficar quentinho. O que eles têm? Eles não sabem não fazer isso que eles fizeram. Eles não sabem. Eles não foram treinados, eles foram forjados. Amém? Discípulos são esses, foram treinados, discipulados, forjados, para no momento como esse, no momento diante de Golias, no momento diante de crise, essas pessoas reagem. Amém? E é nessas pessoas que Deus está olhando, corações totalmente dele. E, meu irmão, o momento que nós estamos vivendo na terra hoje requer esse tipo de gente. Justos, íntegros, irrepreensíveis, que temem a Deus, que andam com Ele, que foram forjados por Ele. Amém? No canto do deserto, ninguém está vendo. Amém. Essas pessoas são o que Deus está procurando nessa hora, porque o momento requer isso para nós. Então, que Deus nos ajude e nos abençoe. Então, meus irmãos, se você está nesse momento dizendo, como vai se dar? Como vai ser 2021? Como vai ser a minha carreira? Como vai ser meus filhos? E os meus filhos, como eles vão fazer? E esse cenário, imagina, e se os meus filhos casarem e ganhar um nenenzinho, o que vai ser dessa criancinha? O que vai ser daquilo ali? Essa não é a tua função. Essa não é a tua função. Tira a emoção, esse estresse todo. Tua função é essa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou dar graça a Deus em tudo. No meio da situação, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vou buscar o reino em primeiro lugar. Eu vou orar sem cessar. Regozijai-vos sempre. Amém. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graça. Você é um conjunto de coisas na tua vida e que você vai navegando. E, meus irmãos, vai ter momentos, sim, que Deus vai visitar você e vai dizer, constrói uma arca. Que não tem nada a ver com princípios naquele momento. É uma revelação, é uma visitação específica. E eu creio, meus irmãos, os chamados nossos, eles ocorrem nesse momento, quando a base está sólida e você sabe que você, para cumprir aquele chamado, você vai precisar desses valores muito bem estabelecidos. Amém.